Alô estimadas, bem-vindos novamente ao nosso curso de Ética e Felicidade, que é lições da filosofia antiga para uma vida boa. Sou o professor Djalma Cremonese e nós vamos já iniciando, abstraindo, na verdade, essa riqueza. Eu digo uma riqueza grandiosa, se você tem tempo, estimado aluno, aluna, assim, de ler a mitologia grega. Ela é fantástica porque cada história, cada herói, cada personagem deixa uma mensagem muito importante, subliminar, de cunho ético, de cunho de valores, para a gente viver bem. Claro, vocês poderiam perguntar, professor, por que você não trabalha outros mitos de outras culturas, da África, da Síria, da Babilônia? Seria também uma riqueza fantástica, mas na minha limitação de leitura e também de tempo, eu me debrucei sobre alguns livros sobre a mitologia e descobri questões assim valiosas para ajudar a gente a viver melhor. Então, as ideias que eu vou passar agora nessa aula, na verdade, são tópicos muito superficiais, que está lá no nosso livro, no capítulo 1, vocês podem, inclusive, vai ficar aqui registrado no site, onde vocês podem encontrar e fazer a leitura dessas ideias que eu estou expondo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu começo a aula de hoje dizendo uma frase de uma filósofa húngara, que já tem uma certa idade, a Agnes Heller. Ela diz assim: nem a felicidade, nem a infelicidade devem ser jamais consideradas absolutas. Devemos tender a viver ambas. Olha que frase linda, que frase maravilhosa, que frase sábia. Significa dizer que nem a felicidade ela é absoluta, nem sempre seremos altamente felizes, 110% em nossa vida, e também muitas vezes não seremos infelizes a vida toda. Elas nunca devem ser consideradas absolutas. Devemos sempre tender a viver ambas. Teremos momentos na vida que seremos mais ataráxicos, como diz os gregos, mais serenos, mais tranquilos, mas muitas vezes o mar também pode estar revolto, podemos sentir saudades, perdas, perder amores, perdermos pessoas que a gente ama. Então, nem a felicidade nem a infelicidade podem e devem ser consideradas absolutas. Muito bem? Então eu digo assim, a literatura mitológica é uma literatura de bom gosto, de pessoas refinadas, de pessoas polidas. Portanto, que bom que seria se a gente tivesse 2, 3, 4 vidas para a gente poder ler e se aprofundar de leituras tão importantes para as nossas vidas. Apenas que temos apenas uma vida, mas vamos aproveitar para ler. Então, a importância de estudar esses fatos do passado. Quem não conhece e o que aconteceu há 3.000 anos atrás, a partir da nossa cultura ocidental grega, me parece que não vive, apenas subsiste. Por isso que a importância de conhecer a literatura, de conhecer a história, de conhecer a filosofia, para a gente poder viver bem nesse momento e projetar, quem sabe, uma sociedade, um mundo diferente. Por isso que os mitos antigos, eles pertencem a essa literatura de bom gosto, de polidez, né? Não podemos permitir que morra a ficção e que morra também a fantasia em nossas próprias vidas. Muito bem? Professor, mas o que são os mitos? De onde vem a palavra mito a partir da sua etimologia? Vocês vão perceber que mitói é onde deriva para nós mito, que significa uma narrativa, significa para nós um discurso, que primeiramente eram relatados sobre uma forma oral na antiguidade, essas histórias de heróis, de personagens, de mitos que eram transmitidos pelos poetas para a linguagem popular. Eles estavam na cultura popular e depois foram compilados, organizados por dramaturgos, por poetas e chegaram até nós essa riqueza. Então, o mito, primeiramente, é uma história que sempre usa metáforas. E o que nós entendemos por metáfora? É aquilo que nos leva além, além daquilo que existe. Então, no sentido
conotativo, metáfora não são fatos. Não é que existiu aquela história, não é que existiu aquele herói, aquela pessoa como carne e osso, assim como existe Pedro, João e Maria. Não, na verdade são criações, no sentido não denotativo, mas sim conotativo, né? Então, histórias que nós conhecemos, como Ilíada, Odisseia, contada e narrada por Homero, as criaturas lá do Exíodo, da Teogonia, não é que existiram essas criaturas, Urano, Gaia, mas eles estavam na cultura popular. E nós também, de uma herança cristã, não é que o dilúvio aconteceu na tradição judaica, Torre de Babel, ou Adão, Eva, maçã, paraíso, cobra. Tudo isso são figuras literárias, são metáforas utilizadas para poder aproximar os fatos da realidade do povo. Então são todas, não dá para ler ao pé da letra e achar que isso realmente aconteceu, né? Então, nunca esqueço que o mito ela é uma metáfora, ela é uma narrativa, na verdade, que faz parte. Né? Na verdade, são respostas para aquilo que o homem não conseguiu responder, as nossas dúvidas, são explicações, de certa forma, sobrenaturais, de uma forma até indecifráveis, enigmáticas. Tudo aquilo que o homem não consegue responder, ele larga ou joga essa dúvida para a dimensão do sagrado. Então ele cria uma explicação sobrenatural para poder aplacar a sua angústia. Então o mito, muitas vezes, ele serve até como catarse, de uma forma de purgar as nossas dúvidas, os nossos males, os nossos erros, uma certa forma, para resolver os nossos medos. Então o mito é histórico, ele se origina com a própria existência humana. Onde existirem seres humanos, existe o mito. Em diferentes culturas, nas mais variadas culturas, tem essa riqueza mitológica. Enquanto o homem tem uma frase bonita assim, se questionar, se indagar, a pergunta, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, no meu ponto de vista, o mito sempre estará presente. Por isso que o mito não é uma questão de antiguidade dos primeiros povos, mas também ainda hoje temos dúvidas sobre muitas questões existenciais ainda nos pairam, muitos medos ainda existem na nossa realidade, que nós ainda temos que extrapolar para a dimensão sagrada. Tudo que a ciência não consegue, de uma certa forma, explicar, nós temos uma explicação, de uma certa forma, sobrenatural. Então, o mito, do meu ponto de vista, ainda é necessário nos nossos dias. Então, ele é portador, sim, de uma verdade própria, e o mito é a voz do tempo originário do mais sábio, na verdade. Então, diz um filósofo chamado Gadamer, que o mito, na verdade, é essa voz desse tempo que faz parte da nossa realidade. Então, para encerrar, o mito, nesse argumento, o mito sempre consiste em uma narrativa, traz consigo sempre uma mensagem, né, para solucionar os problemas da existência. Não é mera história fictícia, real ou fantasiosa, ela pode, de uma certa maneira, conduzir a um certo norteamento, a um certo norte da condução de uma vida humana. Seguindo as histórias mitológicas, a gente está seguindo, na verdade, a resolução de problemas que nós criamos, conduzindo valores. Então, o mito sempre deve ser buscado por uma reflexão. É sempre encontrar nas entrelinhas essa mensagem subliminar para a resolução das nossas vidas. Então, em certo sentido, a mitologia, ela sempre se situa entre a racionalidade, você precisa da razão, e também um pouquinho de crença, né? Um pouquinho acreditar. Então o mito faz parte um pouco da racionalidade e um pouco da crendice. Ela é sempre uma narrativa de ficção, são sempre discursos que nos ajudam a viver melhor e sempre estiveram presentes nas culturas de todos os povos. A experiência grega, na verdade,
é que nós vamos aprofundar nessa aula. As divindades gregas sempre interferiam na realidade dos acontecimentos diários. Então, nós podemos dizer que os gregos antigos, eles eram seres politeístas, antropomórficos, porque existem vários deuses, deuses da beleza, deusa da guerra, deusa do mar. E esses deuses eram muito parecidos com os humanos, de uma certa forma, eles trapaceavam, eles mentiam, eles eram ciumentos, antropomórficos nesse sentido, né? Então, era um pouco a imagem da conduta humana, os deuses tinham as mesmas características, né? Os mitos trazem essas mensagens, e os mitos de hoje, né? Muitas vezes são fabricados pela mídia, pelo consumo, né? Os gregos, a mitologia antiga, o herói ou aquelas pessoas que nós chamamos de mito, ele sempre dava vida pelo bem da coletividade. Ele morria, mas ele deixava imbricado uma mensagem subliminar para o povo. Muitos daqueles que nós chamamos hoje de mito na política não são mitos. Muitos daqueles que nós chamamos mito no futebol não são mitos, porque eles estão preocupados não pelo bem da coletividade, mas muitas vezes pelos seus próprios interesses. Então, no meu ponto de vista, não servem de modelos, não servem de heróis aí na política e também, muito menos nos... até tinha reality shows que as pessoas chamavam meus heróis. Não, na verdade, eles não são heróis, porque eles não servem como modelo. Na verdade, eles estão preocupados com o seu próprio individualismo. Professor, tem muitas linguagens hoje na mitologia, na nossa realidade? Existe sim. Por exemplo, ganhei um presente de grego. O que seria um presente de grego, né? Um presente indesejado, né? Atribuído lá ao cavalo de Troia, né? Que foi engendrado por Ulisses para destruir os troianos. Fui ferido no calcanhar de Aquiles. Aquiles foi ungido pela sua mãe a ser imbatível, imortal, no rio sagrado. Porém, a sua mãe pegou ele no calcanhar e jogou ele no rio. E exatamente onde não pegou as águas, ele ficou vulnerável. E ele foi ferido no combate com os troianos, exatamente com uma flecha. Acho que foi Paris, o Paris que atingiu ele exatamente no calcanhar. Então, o nosso calcanhar de Aquiles é sempre o nosso ponto nevrálgico na vida, aquilo que nos desconstrói. Muito bem, nós temos assim o Ulisses, depois da morte, nós temos outras... nos braços de Morfeu. Morfeu, na verdade, é uma divindade, deus dos sonos. Foi uma festa, mas houve no final um bacanal atribuído a Bacco, né? Que é o nome latino do deus Dionísio, que é o deus do teatro, deus da festa, deus do vinho. Então, labirinto de Minotauro, empreendeu uma força titânica, vem de titãs, uma tarefa prometeica, uma dificuldade de terminar de Prometeu, né? Complexo de Édipo, a psicanálise trabalha. O conceito de narcisismo, hoje, é aquela pessoa que vem do mito de Narciso. Na sociologia, nós temos o Lasch, que trabalha a questão do narcisismo, aquela pessoa autocentrada, né, egoísta, que pensa só nela. Síndrome de pânico. Então, nós temos várias histórias mitológicas que são utilizadas assim, no nosso cotidiano, no nosso linguajar, até nas ciências modernas. Mas o que é importante para nós aqui, para terminar, para fechar essa aula, não esquecer do termo híbris, que todos esses heróis, esses mitos gregos antigos não deveriam. Híbris sempre é a desmedida. Híbris sempre é o pecado da soberba. É você querer afrontar os deuses, querer ser maiores que os deuses. Me parece que a mensagem mitológica é essa. Humanos, se contentai com a dimensão de serem humanos. Não tentem extrapolar. Não vão contra a natureza. Não vão contra as divindades. Então, esse é o conceito. E já a Sofrosine,
é a virtude. É o homem que é o homem bom e belo, é aquele homem que opta pela a moderação, opta pelo aspecto assim da mediania, né? Não é tão de um extremo a um lado nem outro. Esse é o homem bom e o homem belo. Veja quanta riqueza, mitologia. Encerramos então esse primeiro modelo aqui, primeiro módulo, dentro dessa aula que logo depois nós vamos dar outros enfoques ainda a partir das histórias da mitologia. Até logo mais no próximo vídeo.